Luiz Paulo Baravelli é um artista que experimenta. Explora suportes e superfícies. Desafia a gravidade. Testa perspectivas e possibilidades. Usa o desenho como um grande laboratório. Bom, alguém há 30 anos atrás escreveu uma coisa muito bonita sobre o meu trabalho, muito clara, assim, que o todo é feito de partes e as partes são feitas de outras partes. A procura do nexo artístico encontra uma integração numa espécie de colagem. Porque a colagem é uma constatação de que o mundo é desigual, de que as coisas são fragmentadas e tal. Aqui você tem muitas viagens, muitas culturas, muitas coisas diferentes do mundo inteiro agindo o tempo todo, né? Baravelli começou a se interessar por arte nos anos 60. Cursava arquitetura em pleno golpe militar. Sem aula por causa da turbulência política, ele e os amigos ocupavam o tempo visitando exposições. Foi quando conheceu o artista plástico Wesley Duke Lee. E aí nós fomos numa exposição que gostamos muito. E era do Wesley. Eu já estava funcionando como artista em publicidade. Um belo dia me aparecem lá no escritório 4 rapazes. Federico Nasser, José Rezende, Carlos Fajardo e Luiz Paulo Baravelli. E eles queriam aula. Ele falou, eu não sou professor, não dou aula e tal. Agora é engraçado porque ele foi assistente de um outro artista, um artista austríaco. Num determinado momento eu não podia pagá-lo. Então ele falou, então você vai me pagar da seguinte maneira. Quando você estiver lá na frente, você vai ter que fazer a mesma coisa para um outro. Ele achou que alguém estava indo pedir para ele, ele tinha que pagar a dívida dele. Em vez de um, vieram 4. Depois, Baravelli fundou a Escola de Arte Brasil, com um método revolucionário de ensino, em que a experimentação artística acontecia sem os critérios acadêmicos. Todo parâmetro é, de certo modo, autoritário. Você dizer, esse desenho é melhor que aquele, implica numa certa visão autoritária. Então, no fim, a gente ficava fazendo umas perguntas para as pessoas, assim, que eram meio psíquicas, né? Se você está contente, você se sentiu bem fazendo esse trabalho, quer dizer, é meio o fim de uma possibilidade social, né? Quando você não tem regra, você não tem aula. Essa mesa aqui é um pouco justamente o lugar onde eu reúno as coisas que me impressionam. Então eu estou lendo o jornal e acho uma foto qualquer no jornal, né? Por alguma razão, isso aqui, entre todas as fotos que tem no jornal, essa foto aqui me intrigou. É um favelado, gozado. Ele achou aqui umas placas que parecem coisas de mostruário, de azulejo, qualquer coisa assim, fez um barraco com isso, né? Pego a foto, coloco lá naquele painel em primeiro lugar, né? Que é um lugar onde eu posso ficar vendo todas essas informações. Uma analogia curiosa com o trabalho do artista, às vezes é como o trabalho de uns certos cientistas puros, assim, né? Um astrônomo, por exemplo, né? Às vezes ele fica olhando para aquele céu que ele conhece de cor desde sempre. O céu é sempre o mesmo, né?
E ele fica olhando aquilo com toda atenção. E de repente ele diz, bom, mudou uma coisa aí, né? Então, entre todos aqueles milhares de estrelas, tem uma a mais, né? Ele descobriu um cometa, por exemplo. As linhas exatas são... Tá na cabeça, né? Luiz Paulo Baravelli adora passar horas trabalhando na oficina. Aqui ele faz seus próprios suportes, experimenta novas formas para sua temática. Me ocorreu a ideia do recorte justamente porque eu estava fazendo uma pintura numa tela retangular. E era uma figura, uma figura humana, e sobrava um resto da figura até o retângulo, né? E que eu não sabia o que fazer com ele, né? Então eu fui lá, peguei a tesoura e cortei fora o resto da tela. E melhorou muito, porque só tinha a figura isolada, né? Então, esse trabalho aqui começou por uma forma, né? Que tinha essa coisa do oval contrastado com essa forma pontuda, né? Mas esse aqui, por exemplo, está começando uma cor. Isso aqui era uma sobra de madeira. E outra tarde eu estava olhando aí fora da casa e tinha um pedaço de azul do céu muito bonito, assim, né? Aí eu preparei um azul e pintei um fundo, que eu não sei o que vai acontecer. Trabalha de maneira independente. Não cria nada de acordo com o mercado. Eu sou meu próprio financiador. Eu tenho dinheiro para comprar uma tabuinha, eu tenho dinheiro para comprar um pouco de tinta. Então eu faço um trabalho azul, né? E aí eu estou livre, né? Quer dizer, aí eu posso fazer o que eu quiser, né? E, vamos dizer, procurar um cliente depois, né?
Baravelli lida com a ideia espacial. Sua metodologia de trabalho é a de um arquiteto. Primeiro esquematiza tudo num caderno. Depois faz o desenho. Aumenta a escala deste mesmo desenho usando uma copiadora. Depois, com um episcópio, projeta o desenho na parede. O episcópio, ele quer fazer um instrumento, ele é que nem um lápis, assim. Deve ter até gente que torce o nariz dizendo, isso não é muito pintura, pintura é pasta de tinta e tal, né? Agora, nem sempre é assim, quer dizer, não é que é tudo assim, né? Às vezes ele tem a hora da pasta de tinta e tem a hora da linha com régua, né? O artista inventa um novo equilíbrio gráfico. Elas criam um espaço aqui, né? Quer dizer, elas criam um plano. Então, se você não tem as linhas, né? Quer dizer, se você não tem essa perspectiva, você vê um plano chato, né? Quer dizer, isso aqui faz o plano fazer isso, né? Esse quadro é feito como é feito uma casa. Você tem uma fundação, você tem um paisagismo, você tem paredes verticais, furos nas paredes, vários tipos de materiais que põem aquilo tudo de pé, né? Quanto mais você sabe, mais dúvida você tem, né? Eu estou com 58 anos, estou pintando há 35 e cada vez eu sei menos, né? A arte experimental é um pleonasmo, né? Quer dizer, ou ela é experimental ou não é arte, né? Desenho na língua portuguesa quer dizer representação de formas sobre uma superfície, por meio de linhas, pontos e manchas. Em outros idiomas, significa desígnio, intenção. É processo e produto ao mesmo tempo. Para Luiz Paulo Baravelli, desenhar é perceber. Pintar é expressar. Se o desenho é um resmungo, um murmúrio, a pintura é um discurso, né? Então, às vezes é comum no meu trabalho coexistir, por exemplo, instantes de pintura com instantes de desenho.
A metrópole, a rua, a fachada de um prédio, o interior de uma casa fazem parte do universo temático de Baravelli. As mulheres também são figuras recorrentes na obra do artista. Os títulos podem ser o ponto de partida. A origem dos trabalhos é sempre uma coisa muito sutil. Às vezes ela começa no título, né? Então, por exemplo, O Marido Volta. É um título. Os Céus é outro. Tem um que chama Pensativa. Tem um que chama Dois Casados e uma Solteira. E tem um casal e uma solteira. É uma moça toda chique que mora numa casa toda reta, né? E tem um quadro Baravelli na parede. É muito divertido. Assim. Paul Klee foi a paixão inicial de Baravelli. Neste quadro, a semelhança com o trabalho do pintor suíço evidencia o caráter da homenagem. E essa coisa do título poético é uma coisa que eu aprendi com o Paul Klee. Porque ele dizia que, ele também dava uns títulos muito sugestivos, né? Ele dizia que era basicamente um jeito de colocar o espectador numa situação de percepção, de abertura, de sensibilidade, talvez, né? Você tem quase que uma ideia aqui, uma ideia aqui, uma ideia aqui, uma ideia aqui, uma ideia lá, e essas ideias todas se interpenetram e conversam entre si, né? Eu faço uma pintura estreita e comprida e ela de certo modo obriga o espectador a uma opção. Se você quer ver ela nítida, você tem que chegar perto. Se você chegar perto, você corta um pedaço dela. Se você vai para longe, você vê uma espécie de panorama geral mesmo, mas os detalhes se perdem, né? Nem sempre você tem a percepção da realidade homogênea. Algumas coisas você entende, algumas coisas você não entende, e algumas coisas você gosta, outras não, outras você não sabe se gosta ou não. Quer dizer, você é todo desigual, né, quando vê as coisas, né? Quer dizer, você tem uma paisagem toda fluida, né? Mas os olhos dela são muito esquemáticos, mas muito nítidos, né? Isso é um trabalho de 87, da série dos ovais. E foi o único que eu consegui salvar para mim aqui, né? Quando você tem certezas, as poucas certezas, você conta as suas certezas. Quando você não tem certeza, você conta as suas dúvidas, né? Acho que é isso ser artista, né?
Música